espaço de conversas onde a liberdade é protagonista. E a verdade se faz ouvir sem medo. Freedom Talk, Freedom Talk, Freedom Talk. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Acorda Freedom Talks, lugar onde o verdadeiro conhecimento se dá a conhecer, espaço de conversas onde a liberdade é a protagonista e a verdade se faz ouvir sem medo. Comigo hoje, no primeiro episódio do Acorda Freedom Talks, tenho alguém porque eu tenho uma admiração gigante. Se houvesse uma revolução neste país ou no mundo, eu queria tê-lo ao meu lado, na linha da frente. É um jornalista de verdade. Alguém que correu o mundo inteiro para nos entregar peças e reportagens que a comunicação social mainstream não ousa comunicar. É alguém que com um telemóvel e um microfone leva a verdade ao mundo. No mundo é conhecido como Sérgio Tavares, para mim é um irmão. Mano, obrigado por teres vindo. Gustavo, muito obrigado, muito obrigado. Sendo o primeiro episódio, o primeiro podcast do Acorda, eu fico muito lisonjeado de estar aqui contigo. É um orgulho enorme e, claro, nós não somos colegas deste mundo, nós somos manos, irmãos mesmo, de sangue, porque lutamos por essa causa que é a liberdade. Já o fizemos até fora de Portugal, iremos brevemente, não vamos spoiler, mas é um gosto enorme estar aqui contigo. Obrigado, irmão. Isto que eu disse é absolutamente sentido, meu. Olha, as pessoas sabem o que tu fazes, és uma voz ativa no jornal Oeste, que é em termos de canal online, é o canal online com maior audiência do Brasil. Foste a todos os cantos do mundo, quase todos, como disse há pouco, para trazer a verdade que se passa no mundo. És livre, és um homem sem medo, és bravo, és pai. Mas antes de irmos àquilo que tu fazes, porque muitas pessoas sabem o que tu fazes, acho que é importante irmos àquilo que tu és. E a partir daí percebermos porque é que fazes. Ok? Uma pergunta que pode ser interessante e talvez difícil de resposta, que é: quem és tu, meu? Eu sou alguém que lida muito mal com a injustiça, acima de tudo. E que sou um amante da liberdade pura e dura. E por isso, por essa causa, eu vou até ao fim do mundo, literalmente, ao fim do mundo. E sou um amante daquilo que eu considero ser o mais importante na vida, que é a família. Isso. E é pelos meus filhos que eu levo esta jornada de luta pela liberdade. Se eu não tivesse filhos, apesar do meu esse sentimento de contra a injustiça e tudo mais, se calhar eu até dava de leve e talvez não abraçasse a missão. Agora, com filhos, sangue do meu sangue, a crescerem, eu não quero deixar-lhes um mundo onde de um dia para o outro lhes tiram a liberdade assim, sem mais nem menos. Eu quero tentar deixar um mundo melhor e, se não conseguir deixar um mundo melhor, deixar o exemplo, para que eles saibam também estar à altura dos desafios que aí vêm. Então sou essa pessoa assim, livre, completamente livre, e que neste momento tem um propósito de deixar um legado aos meus filhos e tentar deixar um exemplo ao resto do mundo de não terem medo, de serem livres, de resistirem, de lutarem pelo que é mais precioso: família, natureza e, para quem acredita, Deus. Muito bom, muito bom. Tu eras um daqueles que não acreditava, não é? Mas alguma coisa mudou aí, não? Em Deus? Sim. Nessas voltas todas que deste pelo mundo, não eras um homem de fé. Estás a tornaste-te... Lembro que nós tocámos neste assunto quando fomos a Genebra, não foi? Suíça, sim. À Suíça, sim. Eu deixei de acreditar nos homens, portanto, eu deixei de acreditar em todas as religiões terrenas, humanas, em todas as instituições. Eu acredito numa força maior. Okay. Há quem chame Deus, há quem chame universo, há quem chame natureza. Obviamente acredito que este mundo não foi feito assim pelo acaso. Acredito que reencarnamos várias vezes, acredito que já fomos outras coisas noutra vida, talvez tenhamos sido soldados de uma causa maior, mas ainda busco entender melhor o mundo. Agora, libertei-me das amarras foi do medo. Eu era daquelas pessoas que rezava a Deus
com medo de não ser recompensado, com medo de apanhar uma doença, com medo de ir para o inferno. E eu pensei, o quê? Pedias, não é? Então eu estou a rezar por chantagem, por medo? Não, eu vou-me libertar disto. Eu vou ser livre, acreditar, rezar se me apetecer, se não me apetecer. E agradecer-me. E agradecer, acima de tudo. Agradecer à natureza. Então, mais do que um Deus, eu acredito nesta natureza, neste mundo. E aí agradeço. Ponho a mão no chão e agradeço. E dou-te um exemplo muito simples. Eu, quando estive na Índia, em frente ao Taj Mahal, naqueles jardins, foi o último dia, quando eu gravei o meu documentário sobre o Brasil, foi o meu último take lá. Assim que eu carreguei no botão de parar, caíram umas lágrimas desalmadamente, porque foi 1 ano e meio a gravar sozinho pelo mundo. Eu estava ali na Índia, em frente a uma das últimas maravilhas. E depois de gravar, eu sabia que vinha aí um desafio muito grande, editar um documentário enorme, internacional. E eu fiz literalmente isto. Porque nesta mão direita eu coloquei assim no chão, naquela relva, e eu pedi em voz alta, eu peço inspiração, eu peço ajuda, eu peço qualquer coisa que me ajude agora a fazer o que é necessário a seguir. Pá, e a inspiração veio de uma maneira que eu nem eu acreditava. Os 3 meses seguintes, eu não bebi álcool, eu só bebi água, eu não comia uma ponta de açúcar, eu não comia gorduras, passei a dormir bem para ter a cabeça no sítio para poder editar. Para mim era impensável. Eu gosto de beber um copo ao fim de semana, gosto de equilíbrio. Durante a semana, regrado, ao fim de semana, vamos para a vida louca, porque a vida são 2 dias. Mas nesses 3 meses, ali, religiosamente, sem falhar, e depois a inspiração chegou e o produto final deixa-me muito orgulhoso. Essa troca que estás a fazer, essa partilha que estás a fazer agora é imprescindível para as pessoas ouvirem lá em casa, porque eu ajo da mesma maneira. O Acorda começou precisamente assim. Essa tal força que tu falaste, que chamamos Deus, natureza, amor, o que nós quisermos, cada um pode chamar o que entender, mas que a força existe. Existe porque ela vive dentro de nós. O Acorda nasceu assim também. Num segundo, foi mostrado, vais fazer isto, vais chamar isto são os pilares. E cada vez mais, o caminho que está a acontecer, já demos uns bons passos em frente. E cada passo que eu dava em frente eu não sabia se havia uma pedra para eu calcar, para eu meter o pé. Mas Deus, essa força, tinha sempre uma base para eu colocar a planta do meu pé para continuar a caminhar. E hoje o Acorda desagua num podcast e tu és o primeiro convidado. Algo que eu nunca tinha pensado fazer. Portanto, é só mais um passo. Sim, e como é que isto acontece? É fé. Fé e essa conexão com a frequência da Terra, com a frequência que existe na natureza, que é divina também. E que as pessoas podem e devem entender que existe e que ela cura e que ela inspira e que ela salva. Agora as pessoas têm que dar esse passo, que é buscar essa conexão dentro delas, de dentro para fora. E foi o que tu fizeste, é o que eu faço nos meus livros, foi como aconteceu também no Acorda. Essa tua partilha, Sérgio, é imprescindível e é importantíssima. Porventura, fomos mesmo soldados noutro lugar. E tivemos os dois na linha da frente. Porque tirando o facto de seres do Sporting e eu do Porto, e gostares de umas noitadas e eu não, nós temos muitas coisas em comum. Sim. Nossa visão, os nossos horizontes, o nosso sentido de justiça também. Eles andam de mãos dadas. E não temos que ter medo, vergonha de pedir mesmo à natureza, pedir. Eu não tive medo, eu não tive vergonha de chorar ali desalmadamente, de pôr a mão. Já tinha feito também nos Estados Unidos, perdido numa floresta em Madison, no meio do nada, quando ia entrevistar o Robert Malone, estava perdido, não tinha GPS, não tinha idades, não tinha nada. E também aí, igual, eu pus numa árvore, eu preciso de uma ajuda, eu preciso. Pode ser coincidência, pode ser o que é que seja. Eu chamo-lhe também o poder do pensamento positivo, que é, vou acreditar, vamos acreditar. Sim. E o que é certo é que no meio dessa floresta encontrei um sinozinho, toquei o sino e muito lá ao longe, hello! E era o caseiro da quinta do Robert Malone que me foi receber e as coisas correram bem. Mas uma coisa muito importante que é o poder da mente, é o pensamento positivo. Desde que eu vivo nessa frequência com o pensamento positivo, atraio tudo de bom e afasta até as coisas más, afasta doenças, afasta depressões. Desligar a televisão nisso é essencial. Não ver noticiários, não receber notícias de guerras, de medo climático, medo pandémico, de racismo, de divisão. Eu estou limpinho disso. Tudo o que eu sei é pelas redes sociais, com o meu dedinho paradinho, estático, não recebo aquelas más informações. Mas o poder da mente é essencial. E acreditar. E essa pedra que tu falaste
É importante, porque eu, quando piso a pedra, eu posso ficar chateado, mas eu tento tirar alguma coisa positiva ter pisado a pedra. Esta pedra é a base para nós fazermos este caminho. Eu pisei, então o que é que eu aprendo daqui? Ok, aconteceu-me isto, como é que eu vou tirar alguma coisa de partido daqui? Eu acho que de tudo conseguimos tirar coisas boas. Disseste aí outra coisa importante, que é, de facto, o poder da mente. Nós iniciamos a missão pela intuição, nós recebemos um chamamento, uma voz, uma linha orientadora que é para fazer, e depois a mente existe como uma estratégia para que as coisas aconteçam. Eu penso exatamente assim. Primeiro a intuição, ok, do nada isto surge, se vem da intuição é porque é verdade, e depois metemos a cabeça ao barulho para ela criar uma estratégia para as coisas acontecerem. É exatamente isso. Sérgio. E desculpa só interromper-te, e a resposta quase sempre, a mim, não sei em que parte do corpo te acontece a ti, a mim acontece aqui. A resposta aparece-me aqui. Chakra do coração. Aqui. Se é para ir, eu sinto logo aqui. Se não é para ir, eu sinto logo aqui que não é para ir. É isso. Então, uma vez um jovem perguntou-me: Sérgio, como é que tu sabes se estás a ir no caminho certo, se estás a ir no caminho errado? Olha, eu não sei. Eu simplesmente ouço o que sinto aqui, a resposta vem daqui, posso até estar errado, mas mesmo se eu estiver errado, por alguma razão foi. Mas a resposta está aqui. Querer aprender alguma coisa, exatamente. E é isso. E depois outra coisa que aprendi também, que é, nos desafios de vida, apontar a mira não é alto, é para o céu, o mais alto possível. Porque mesmo que a gente dispare mais baixo, vai ser suficientemente alto na mesma. Então apontar sempre ao limite. Nós somos capazes de coisas inacreditáveis. Não há limites. Desde que não haja medo. Desde que não haja medo. Eu cheguei tu sabes que para o meu documentário eu cheguei a ir aos Estados Unidos para entrevistar Elon Musk, o homem mais rico da Terra. Não consegui, mas eu fui lá. Não fico com a dúvida, Estiveste lá. Eu estive lá. Não deu desta vez. Quem sabe dar da próxima. Olha, me diz uma coisa. Tem que haver um gatilho. O Sérgio não foi sempre assim. Nada. O Gustavo também não foi sempre assim. Nem pensar. Portanto, teve que haver um gatilho para tu estares preparado ao ponto de Deus ou essa fonte te incumbir dessa missão. Que gatilho foi esse? Esse gatilho foi pandemia de 2020. Estamos juntos. Que eu chamo fraudemia e que chamo um enorme experimento social e que chamo algo que acabou por ser importante para o despertar humano que estamos. A pandemia porquê? Porque eu até à pandemia eu era aquela pessoa que sentava-me à hora do almoço e o primeiro canal que eu metia era notícias. CMTV, SIC Notícias, ao jantar, notícias. Eras enrolado pelo sistema. Eu tinha que saber. E eu acreditava, era daqueles que acreditava mesmo. Por que razão é que eles nos iam mentir? Claro que não. Até perceber que nada na pandemia fazia sentido. Existia qualquer coisa aí, sim senhor, uma gripe 2.0 que sabemos agora que foi criada de propósito em Wuhan, deixaram fugir de propósito, etc., para limpar uma parte da população e para impor depois a solução milagrosa, a vacina e tudo mais, mas não justificava aquele circo todo. E eu, que sempre me cuidei, treino, tenho cuidado com a saúde, sempre me cuidei. Os meus filhos também, de repente, estão-nos a impor medidas que vão contra a nossa saúde e o nosso bem-estar físico e mental. Ficar fechados em casa, privados da vitamina D, privados de exercício físico, imporem-nos uma injeção experimental carregada de problemas. A mim e aos meus filhos, o quê? Não. Então isso fez-me... Espera aí, não, eu tenho que ir perceber o que é que se passa. E foi isso então que foi a partir daí que eu decidi ir ver com os meus próprios olhos, porque descobri que haviam países que não estavam a fazer nada disso, nomeadamente a Suécia. Onde tu estiveste. Onde eu estive 2 vezes, estive durante e no depois, porque a Suécia tem a particularidade de ter 10 milhões de habitantes como Portugal. Então, no segundo confinamento, aliás, no primeiro confinamento aqui em Portugal, eu fui para a Suécia. E eu não o quis acreditar. Aqui em Portugal, toda a gente cheia de medo, máscaras na rua, tudo a desinfetarem, tudo doente. Eu chego à Suécia e toda a gente sem máscaras a fazer compras de Natal, não se via o álcool gel nas portas, não se via fitas nos bancos de jardim, não se via ninguém de máscara, bares, pubs. E eu a perguntar às pessoas, então, mas como é que é a pandemia aqui? Mas qual pandemia? Aqui fecharam as discotecas só para não parecer mal. Porque nós seguimos a nossa vida normal. E eu, mas vocês tiveram aí uma primeira grande onda. Pois tivemos, só que agora estabilizou, chama-se imunidade de grupo, e agora estamos limpos e livres. Do grupo e natural. E natural, exatamente. E Portugal depois foi o que se foi. E no final de contas, eu depois voltei em 2022 à Suécia para fazer as contas finais.
Pá, e a Suécia acabou com muito menos mortes Covid do que Portugal. Mortes essas que nem sequer são reais, porque a maior parte delas eram por outras causas, sabemos disso. Sem fechar escolas, sem fechar pessoas em casa, sem fechar parques, sem máscaras nas ruas, sem nada. Como explicar? Pronto. Sabes que essa questão dos governos, não é? Houve uma grande diferença entre o governo da Suécia e o que se Aí passou. foi o Departamento de Saúde, que era Claro. aquele responsável sueco, que era, agora falhou-me o nome, porque o sistema autónomo de saúde lá da Suécia era mesmo autónomo do governo, da gestão governamental. Então eles tiveram... autonomia. Eles tiveram autonomia. Ele disse, não, sempre combatemos os vírus desta maneira, não é agora que vamos mudar. E fomos contra a demanda do mundo. E o tempo deu-lhes razão. E falaste de uma coisa interessante, que é a maior parte do número de mortes que foram associados por Covid. Isto tem a ver, tenho gostado muito sobre isto também, tem a ver com uma questão de lealdade dos médicos para com a profissão. Ou seja, se morriam, se fosse do que fosse, tinham que atribuir que era por Covid. Recebiam dinheiro até para fazê-lo. Recebiam, obviamente, que é para aumentar os números, aumentar o pânico, aumentar o medo e levar as pessoas À solução milagrosa. à solução genocida. Exatamente, é isso mesmo. Milagrosa entre aspas. Sim, Claro. então eu acho que houve aqui houve inconsciência por parte da malta médica, inconsciência por parte de governos, mas havia malta também muito consciente do que estava a fazer. Houve maldade, houve pura maldade. Houve pura maldade. Pura maldade. Exato. E isso fez com que houvesse esse despertar coletivo. Aquele que era para ser um grande reset tornou-se um grande despertar. Nós já falamos sobre isto. Porque quando a maldade é muita, quando há pessoas que vão acordar. Foi escandaloso demais. Foi escandaloso demais. A própria solução milagrosa foi assente numa mentira. Certo. Como é que eles levavam pessoas e famílias inteiras a inocularem-se, a vacinarem-se? E a premiar com crianças com chupas. E discotecas para adolescentes e tudo mais. Certo. Porquê é que levaram as pessoas a fazer isso, mesmo quem não precisava? Porque diziam, olha, vacina-te que é para protegeres a tua avó, a tua tia e o teu tio. Ok, eu não preciso, mas eu vou proteger. Só que afinal era uma treta, porque transmitia na Nunca mesma, impediu a apanhavam na transmissibilidade. mesma, Exato. e era uma treta. Outros foram vacinados pela chantagem. Não podes viajar, não podes ir ao ginásio, como a minha irmã que se vacinou para ir ao ginásio, e eu aí então foi a gota d'água. Porque eu não era, eu estava numa de vacinar. Se o vírus, se aquilo realmente fosse o que diziam, os chineses caiu na rua fulminantemente, eu também tive 15 dias que eu tinha medo de ir à varanda. Então as imagens que chegavam era do vento, uma pessoa caiu, anda aí uma coisa mesmo... Para vermos como funciona. Exatamente, mas foi tudo tão bem feito. Só que depois eu vi a Graça Freitas, o António Costa, a Marta Temido em conferências de imprensa todos os dias na rua e eu pensei, não, se isto fosse assim tão mau, estes eram os primeiros a esconder num bunker. Eles não iam estar na rua, eles sabem a verdade. E depois as contradições, a própria Graça Freitas a dizer que afinal não era o que era, etc, etc. E depois então o que é que me fez? Eu fui pesquisar. Fui fazer o que toda a gente devia ter feito, fui pesquisar. É isso. Já se morria de gripe e eu, morrem 5 mil pessoas de gripe todos os anos. De pneumonia, mais 5 mil. Do conjunto das doenças respiratórias, 15 mil. Qual é o quadro clínico dessas pessoas? A média de idades igual a estas do Covid. A faixa etária, tudo igual. Então, mas espera, isto afinal não é assim tão novo. Isto é um 2.0. Então, calma. Vamos ter calma. E foi isso então que me fez depois ir em busca da verdade. E quanto mais eu abri... quanto mais eu viajei, mais eu percebia a tanga que nos estavam a dar. Mais escandaloso era. Era escandaloso. Certo. E depois esse passaporte da sanitário, da chantagem, certificado, foi uma sim. vergonha, porque eu cheguei a fazer um vídeo em frente a um resort no Algarve, onde eu mostrei isto e disse assim, vocês vejam a aberração que se passa aqui. Eu, para entrar neste resort, eu fiz um teste PCR, que era outra treta, mas fiz o teste. Portanto, eu estou supostamente certificado e limpo. Esta gente toda que está aqui a entrar com o passaporte vacinal podem estar infectados na mesma, podem infectar na mesma, ou seja, têm um passaporte para infectar. Certo. Não têm um passaporte certificado de nada, estão Que lhes certificados. garante imunidade. Exatamente. O único realmente aqui, que eu que sou não vacinado, sou o único realmente limpinho para entrar dentro deste resort. É neste ponto desta aberração que estamos. Só que até os testes PCR era a maior treta, porque o número de ciclos que eles faziam Aleatório. encontrava até SIDA, se eles quisessem, encontrava tudo. Foi tudo tão mau, desde a máscara, desde os testes, as mortes Covid da treta, as mortes de gripe em 2020 e 2021 foram 0. No mundo inteiro. Pá, quem é que acredita nisto, meu?
Como é que ninguém questionou? O dengue desapareceu, as mortes por ataque cardíaco desapareceram, era tudo Covid, porque era preciso meter o medo. Mas medo, muita gente medo. acordou, Sérgio. Isso é que foi o erro. Foi tudo tão estúpido que, só quem fosse muito idiota é que se mantinha acordado. E desculpem a frontalidade, mas perante tanta evidência, tinha que haver um despertar coletivo. Mas há muita malta cuja informação ainda não chegou lá. São pessoas que estão trancadas em casa. É televisão. Televisão. Mas eu deixei de condenar essas pessoas, porque é assim... Isso, é não condenar. É sentir compaixão. É isto. Porque eu também já fui assim, né? Exato. Eu antes de 2020 também acreditava. Isso. Tinha que dar graças de estar desperto e de já não acreditar nada na televisão. Agora, já não culpo as pessoas que acreditam porque se estão a ver televisão, principalmente os mais velhos. Sim. É a companhia deles. Mais perto da morte. Mais doentes, mais dependentes vulneráveis, do sistema, mais assustados. É normal que pronto, agora... Na pandemia eu estava revoltadíssimo. Eu fazia bullying aos carneiros, fazia mesmo bullying, porque revoltavam-me como é que eles não entendiam, era tão básico, tão lógico, estava à frente dos nossos olhos, mas depois eu entendia, não, a televisão. É que depois de nós acordarmos, a diferença é muito grande. E nós temos que saber acordar, mas manter alguma humildade, porque nós já estivemos do outro lado. Já estivemos do outro lado, só que até chegares a esse nível de maturidade e aguentares a raiva. Sentes raiva e sim. Porque tu percebes que é doloroso o despertar. Tu percebes que a vida em que tu tens e que os teus filhos têm é uma matrix de mentira, de conspiração, em que te querem fazer mal a ti, que não te hesitam em matar. E tu percebes isso e ficas literalmente, desculpem o termo, na merda. Então, mas que mundo é este, meu? Então, mas... E tu aí tens duas coisas que tu podes fazer, que é lamentar... Ou não, fogo. Acabou-se. Bora. Acabou-se. Não. O meu corpo, os meus filhos. Não. E sem dar conta, isso depois inspira outros. Muitos. Tantos. Tanto que no início nós éramos os alvos a abater, tu também foste os primeiros a dar a cara, e foi uma alegria para mim, porque uma metáfora que tu já usaste, que é... Eu estava lá na linha da frente e sentia-me sozinho, mas agora de repente comecei a olhar para o lado, apareceu um Sérgio, apareceu-lhe outro, e agora somos um exército enorme. E cada um de nós inspira mais, ao ponto que eles estão a perder o controle. Nós somos chamados para fazer isto. Eu acho que nós somos chamados para fazer isto, e é por isso que estamos a fazer. Só podes fazer isto se não tiveres medo. E nós somos dois que não têm medo. Mas e cada vez há mais. Sim, e inspiramos. E eu acredito que nada é por acaso. Eu era muito cético de tudo. Eu sou muito cético. Pois, por isso é que há bocadinho disso. Que eu questiono, as religiões, questiono tudo. Só que eu tive duas provas ao longo desta jornada que que mexeram comigo. Uma foi na Suíça, uma senhora que tem uma espiritualidade muito acima do normal, 2021, agarrou-me a mão e começou a tremer e a dizer... Eu não era nada, eu fazia os meus videozinhos, andava em busca da verdade, não era nada. E ela, Sérgio, tu vais ter um papel na humanidade muito grande, tu prepara-te para os desafios que aí vêm e espero que estejas à altura e aguenta, vai ser difícil, mas tu vais ter um papel que vais inspirar milhões e vais ajudar a mudar a vida de milhões. Eu ouvi aquilo e pensei, pronto, é mais uma maluca, eu atraio os malucos todos. Desiste a todos. Eu sou aquele que atrai o bêbado, estão 100 pessoas na rua, o bêbado é comigo que vem ter, portanto eu pensei, pronto. Aconteceu uma mesma coisa depois em Coimbra, quando fui fazer um protesto contra o Tedros Adhanom, que foi premiado pela Universidade de Coimbra. Inacreditável. E uma senhora também, que o filho veio ter comigo, olha, a minha mãe quer falar contigo. A minha mãe, eles confirmaram, a minha mãe sente, tem percepções extrasensoriais assim acima da média, ela quer falar contigo. E essa senhora agarrou-me a mão e chorou desalmadamente. Mas chorou e disse, Sérgio, por favor, mas a pedir-me, a suplicar-me, por favor, tu vais ter um papel na terra que te transcende, tu prepara-te para os desafios que aí vêm. Aí mexeu comigo, aí senti um arrepio, que espera aí, então, mas já é a segunda pessoa, então, mas... É por isso, mano, quando tu falaste há pouco, que às vezes temos que ter a humildade de pedir, é porque aquilo que nos foi pedido a nós é maior do que nós. Então nós precisamos desses guias e desses anjos que te aparecem, às vezes em momentos em que estamos assim a duvidar mais ou mais cansados, e eles aparecem só para nos lembrar, olha, isto é a tua responsabilidade, foste chamado para isto, a tua alma escolheu isto, bora, estou aqui para te lembrar. Isso acontece. Sem dúvida. E de repente tudo o que tem acontecido desde então, esta jornada toda, veio confirmar de facto tudo isso. E o facto é que eu tenho pessoas que dizem que vêm ter comigo, olha Sérgio, eu não me vacinei por tua causa, porque eu vi os teus vídeos.
E nunca vi uma pessoa que não se tenha vacinado que esteja arrependida, nenhuma. Claro. Já ao contrário, é uma tristeza. Os meus amigos, quando falam disso, baixam a cabeça, sentem vergonha e dizem que estão mega arrependidos e que justificam-se. Eu nem pergunto nada, eles justificam-se. Mas eu só porque era a chantagem. É porque... eu quando meto uma publicação no meu Instagram sobre as vacinas, em 1000 comentários, 900 é pessoas arrependidíssimas a dizer que a vida está uma lástima. Pronto, mas agora já sabem. Tiveram que passar por lá, passaram com muita compaixão por elas e agora é tentá-las trazer para o nosso lado. Claro. Porque quanto mais formos, menos medo existe. E da próxima vez que tentarem fazer algo semelhante, já as pessoas estarem preparadas. Agora, tem ali algo dentro delas que tem que ser desintoxicado e que tem que haver um detox, porque... Tem que fazer um grande trabalho interior. Estamos a falar de uma coisa séria, uma coisa muito séria. E tu sabes, tu bates muito nisso e dou-te as minhas palmas pelo trabalho que estás a fazer, porque tu és uma figura pública e tu tens estado ali na linha da frente a levar das televisões, dos jornais e mantens-te firme. E, portanto, por isso é que eu me revejo em ti, por isso é que somos irmãos de armas e tivemos os dois em frente à OMS, eu e tu ali, a chamá-los corruptos e ladrões e bandidos. Ainda demos a volta aos polícias. Ainda demos, exatamente. e faremos mais jornadas juntos. Isso. E essa manifestação onde estivemos era um símbolo de liberdade. Que vocês querem fazer uma coisa comum, mas connosco vocês não fazem. Exatamente. Eu gostava de perguntar, porque há bocadinho definiste-te também como um homem amplamente livre. Eu queria perguntar o que é a liberdade para ti. A liberdade é não acatar as ordens do politicamente correto e do que é do senso comum e não fazer aquilo, não fazer as coisas para agradar aos outros. Eu deixei de querer agradar aos outros. E até quando vai esse respeito pela liberdade? Até onde? Até onde? Não é até quando? Até quando é até ao fim da nossa vida? Mas até onde é que pode ir esse respeito pela liberdade? Se a liberdade não prejudicar a outra pessoa, não tem limites. É aquilo que eu penso. Para mim não tem limites. Agora, acima de tudo, eu larguei-me de várias amarras do querer agradar, do querer o que é que pensam de mim, o que é que não sei do quê. Não quer saber. Eu dou-te um exemplo simples. Eu até há 2 anos eu mandava aquelas mensagens obrigatóriazinhas de Natal aos contactos todos. A sério? Porque senão ficava mal. E depois acordaste? Até que o ano passado eu pensei, mas espera aí, eu vou mandar mensagem porque isso eu não quero. É isso, meu. Mas eu não quero. As pessoas, não quero, não me interessa, não quero, mas não manda, acabou-se, meu. Isso é liberdade. Não quer saber, meu. Isso é liberdade. Fica, está bem, olha, fica. Se é uma verdade para mim, eu só tenho que manifestá-la. Se eu conseguir manifestar, sou livre. É que se eu tivesse a manifestar genuinamente, é isso. Era uma coisa. Agora, fazer por obrigação, não, acabou-se, meu. Não há. Eu faço o que me apetecer, meu. Tu sabes que aquilo que nós fazemos, eu numa escala nacional, tu até numa escala mundial, mas aquilo que nós fazemos coloca-nos num ponto de algum risco. Muito. Pronto. Muito. Mas também aí há um segredo. Pronto. E aqui há uma questão que é... sim, eu também sei o meu. Aqui a questão é, quando eu te perguntei até onde é que vai essa liberdade, ela pode ir mesmo até... Ou seja, porque eu falo por mim, eu não tenho medo de morrer. Eu não me vou calar perante ameaças e mais não sei o quê. E não me vou calar porque sei que há pessoas aí fora tremendamente inconscientes e que num gesto impulsivo me possam ferir. Porque eu falo, como tu falaste há pouco sobre isso, eu falo sobre temas, eu aprofundo temas que mexem... Fortíssimos e que mexem com o sistema. Portanto, até onde é que vai essa tua liberdade? É porque a minha vai até ao fim mesmo. A questão é essa, é quando entras neste despertar, é até o último dia da tua vida. Isso. Tu não tens hipótese nenhuma de recuar. E tu, ou vais, se é para ir com tudo. Sim. Eu dou-te o exemplo, o meu documentário sobre o Brasil mexe com o narcotráfico, os reis da droga, com o PCC, que é os maiores criminosos que estão no Brasil. E que estão cá em Portugal. O PCC já tem cá 1000 elementos em Portugal. Sim. Mas perante o trabalho que eu estou a fazer, eu não vou fazer as coisas pela metade. Se é para ir com tudo. Com tudo, é isso. Pode-me acontecer alguma coisa, e já recebi ameaças. No outro dia uma ameaça, tens uma mensagem a dizer, tens uma 9mm à tua espera. Ou seja, querem-me matar. Eu pensei, ok, matem-me. A minha obra já está feita e o meu exemplo para os meus filhos já cá está, porque os meus filhos acompanharam as filmagens, acompanham os meus podcasts, acompanham as minhas entrevistas. Isso. E se eu tiver que ser um mártir,
como a Charlie Kirk foi, olha, estou disposto a tudo. Agora, eu não vou olhar para trás, eu não Nem vais encolher-te com medo. não ando a encolher. E isso. as pessoas dizem, tens que andar com... Não ando. Eu sei que eu tenho uma força maior que me protege. É isso. Porque eu já recebi vários sinais disso. Agora, obviamente, não ando à vontade, vontadinha. Se vou, tenho os meus cuidados. Mas não vivo nem um bocadinho no medo, mas nem uma ponta. Querem matar, matem. A obra está feita, o exemplo para os meus filhos está cá. E é aquilo que eu te disse. Eu posso... eu já disse isto noutras ocasiões. Eu posso um dia chegar a velho, olhar para os meus filhos e eles pensar assim, olha, o mundo está uma merda. Perdemos esta guerra, quem nos quer mal destruiu, ganhou. Mas este homem que está aqui, ele fez tudo o que estava ao alcance para que nós tivéssemos uma vida ao seu melhor. alcance, é isso. Pronto, esteja eu vivo ou morto, eu quero que eles só digam isto, olha, o meu pai fez tudo o que estava ao alcance dele. E obviamente que isto comove-me, claro, comove-me porque tu tens filhos e filhos crescerem órfãos é o pior que pode haver. Isso é a única coisa que realmente, me afetaria eles perderem o pai, mas o exemplo fica cá. Mano, o exemplo é mais pai do que a presença de muitos pais que só estão naquela casa, mas não vivem com os filhos, não educam, não são exemplos, estás a perceber? O exemplo às vezes é mais pai do que essas falsas presenças. O exemplo e as experiências de vida, aquelas que têm que ficar... Ir acampar para a natureza, os meus pequeninos, eles lavam a sua louça, lavam a sua roupa nos tanques. Lindo. Eles sabem, porque aquilo é importante, desde que entendam porquê. Olha, o papá está a cozinhar, tem trabalho todo a cozinhar. Se vocês lavarem a roupa e lavarem a louça, ajudam-me, dividimos tarefas. Vamos descalços, vamos andar descalços, vamos dar as mãos, vamos desligar telemóveis. Essas coisas que ficam. Ir ao futebol juntos, como no outro dia fui com os meus ver o Ronaldo, marcou 2 golos em Alvalade. Nunca mais vão esquecer. Tudo juntos. Este aí balúrdios, nem imaginas quanto é que foram os teus bilhetes. Deixa-me só dizer uma coisa que me parece importante, voltando talvez 1 minuto ou 2 atrás. Quando foi o assassinato do Charlie Kirk, foi um choque, não é? Não é a primeira vez que aconteceu, não será a última. Mas é sempre para o mesmo lado. Certo. E então tive também muitas pessoas a chegar a mim a dizer assim, Gustavo, cuidado com aquilo que tu dizes, modera o teu discurso, suaviza, atenção que a tua agenda do Acorde é pública, as pessoas sabem onde é que tu estás e a que horas é que estás, atenção, porque há muita gente maluca e inconsciente e doente aí fora. Eu tive ali, de facto, talvez 24, 48 horas a digerir o que pode acontecer a um ser humano por pensar de forma diferente. E eu estou nesse papel também, e eu assumo essa responsabilidade, e eu cheguei a essa conclusão, que foi, Deus chamou-me para fundar o Acorda e levar este movimento além fronteiras. Seguramente nos seus planos havia 2 questões. Primeira, ou Ele me chamou e protege-me, Sim. e eu gosto de acreditar nisto, ou chamou e protege-me, e então esse é o segredo, eu sei que eu estou protegido, ok? Ou Ele chamou-me para me acontecer alguma coisa e disse que me aconteceu se abrir uma discussão sobre um tema que é importantíssimo. E então a minha vida valeu a pena também. E acordar milhões. Isso. Pronto, ok? Portanto, das duas uma. E eu, depois dessa morte do Charlie Kirk, essa foi a conclusão à qual eu cheguei. E a partir do momento em que cheguei a essa conclusão, obviamente a minha agenda é pública, todos sabem onde é que eu estou, a que horas é que estou, e os vídeos continuam a sair, porque a partilha é importantíssima e porque nós fomos chamados, seja o que quer que venha a acontecer, é para acontecer. Ou estamos protegidos, ou acontece alguma coisa. Das duas questões, para mim, enquanto Gustavo, está tudo bem. Eu também aprendi a lidar bem com isso. É isso, aprendi e não olho para trás. Perfeito, e não olho para trás e vivo sem medo absoluto. Perfeito. Sem medo absoluto. Olha, qual é que é a maior ameaça que temos pela frente, na tua visão? A maior ameaça agora... Enquanto humanidade ou enquanto país? Enquanto humanidade e país, a maior ameaça agora tem a ver com o dinheiro digital e com a identificação digital, a carteira digital. Porquê? Porque a pandemia, o medo climático, tudo isto tem sido preparar a humanidade para... São passos que lhes correram muito mal. Foram com muita sede ao pote e acordaram milhões e agora vai ser difícil. Espetarem com outra pandemia tão cedo não conseguem. Difícil. Vai ser muito difícil. O medo climático também
está a cair em desgraça porque os maluquinhos do clima, os ativistas, são vistos como umas aberrações E cada vez mais pessoas sabem o que é que são os chemtrails, não é? Exatamente, mas a questão de... Exatamente, e depois não é isso, e depois os argumentos desse medo climático não faz sentido. A quantidade de CO2 na atmosfera é 0,006, é uma cena... Eles batem na tecla do CO2, porque aquilo é um não assunto. Fora depois os registros, este 2025, o ano mais quente da história, é pá, que treta, meu. Eu lembro-me quando tinha 6 anos, 50 graus no Alentejo, infernal, uma coisa... Vocês vão se lixar. E mesmo que o planeta esteja a mudar, porque a Groenlândia já foi uma floresta amazónica, a Europa já foi... É num planeta vivo, meu. Nós também mudamos. É um planeta vivo. Está sempre, é normal que mude e que as coisas... E quem não muda apodrece. Só que é tudo uma agenda, porque, por exemplo, na Antártida agora está a haver um crescimento de gelo 40 vezes maior do que nos últimos anos. Só que eles não falam nisso. Eles vão para o Ártico onde está a derreter. Claro. Vão lá mostrar o ursinho no iceberg sem gelo. Mas depois não vão mostrar os ursos à grande na Antártida com gelo como nunca tiveram. Porquê? Porque é preciso alimentar o medo. Se já que a pandemia não vende, então o medo climático, as cidades dos 15 minutos, confinamento, etc, etc. E com a carteira digital é um perigo. Porquê? Porque aí até nós que somos livres podemos ficar... Eles cruzam os dados todos. Pessoais, profissionais, bancários e de saúde. Tens tudo, tens a carta de condução, tens as informações bancárias, financeiras, de saúde, tudo num só documento. Portas-te mal, e depois é tipo o sistema de pontos da China, portas-te mal na medida do governo, ou seja, tens uma multa de trânsito que não pagaste, não sei do quê, carregam numa tecla, com o dinheiro digital, deixa de haver o dinheiro físico, não tens dinheiro, não podes mexer na conta, não podes fazer compras, não podes conduzir, não podes nada. Não tomas a vacina que eles querem, não estás a ser um bom cidadão, carregam numa teclazinha e tal. Então o que é a nossa tarefa agora? É impedir que cheguemos que isto aconteça. Ponto. Ainda que o modelo social, económico e político chinês é um modelo de sonho de muitos ocidentais. Eles vão querer trazer isso para cá. Como no Brasil, então no meu documentário eu mostrei os juízes do STF e o Lula a dizerem que a China é um modelo para o mundo. Porquê? São onde o povo é censurado e calado e amestrado e escravizado. Poucos controlam muitos. Claro, assim. Claro. Agora, estamos ainda a tempo de lutar e eu acredito que sim, porque, por exemplo, nós aqui em Portugal agora temos forças políticas já com capacidade até de impedir isso. Até há pouco tempo não tínhamos. E falo do Chega, porque gosto ou não do Chega, e o Chega, todos os partidos são maus, são todos péssimos. O meu critério é escolher o menos mau. E neste momento um partido que defende minimamente aquilo que nós precisamos, o Chega, o Chega é um deles. Epá, eu acredito que na hora da verdade vai só pôr essa carteira digital, vai só pôr essas medidas fanáticas do clima, vai só pôr uma futura pandemia. Eu acredito que sim. Que é aquele exercício que eu faço às pessoas. Mas o Chega é extremamente... Eu digo, ok, podes ser o que tu quiseres. Imagina em Portugal sem o Chega. Imagina em Portugal sem este muro chamado Chega. Temos uma imigração que nos últimos 7 anos quadriplicou. Ou seja, em 10, 20, 30 anos íamos ser substituídos enquanto portugueses. Porque quem vem depois tem mais filhos do que nós, etc, etc. A agenda woke da ideologia de género em que de repente tu podes ser um cavalo, uma parede, um tronco, o que tu quiseres, mexer com a cabeça das crianças, aí também é um vapor doido. Que é para quê? Para tornar os nossos adolescentes, aqueles todos cabelo azul, todo... Sem identidade, todos aqui a ladrarem no chão, com coleiras, com açaimes na boca, querem tornar as nossas crianças nisso? Não. Pronto, o Chega é contra isso. A mim basta-me. O resto podem fazer a porcaria toda que quiserem. A mim basta-me, porque até então não havia um partido que lutasse contra isso, com capacidade. Então vamos apoiar. Agora, se falharem, que serei o primeiro a apontar-lhes falharam. Falharam e precisamos de outro, tem que aparecer outro. Pronto, e é isso. Agora, claro, esse é o maior perigo, a carteira digital, sim, a identidade digital. Fake judge. Estive presente... Falso juiz. Isso, estive presente numa das sessões de apresentação. Na primeira, ao lado um do outro. Foi especial para mim, porque não basta sentarmos na plateia e ver 2 horas e meia, ou 3, já não me recordo. Foi 2 horas e meia. 2 horas e meia de documentário, sem se mergulhar na entrega que tu tiveste para levantar aquilo. Horas, dias, semanas, meses de edição, milhares e milhares e milhares de quilómetros feitos para conseguires realizar aquilo, para conseguires produzir aquilo. Um homem, um telemóvel, um tripé, um microfone, eventualmente. É impossível
estarmos a ver o documentário e não mergulharmos na alma que está ali, na alma que está por detrás daquilo. Eu mergulhei. E é por isso que eu disse logo no princípio aqui desta estreia do podcast, do Acorda Freedom Talks, a admiração que eu tenho por ti. Porque a tua missão é ímpar. Aquilo que tu fazes e sobretudo a forma como tu fazes, o espírito missionário onde tu estás imbuído e no qual eu me reconheço também, é ímpar. É muito raro de encontrar. Portanto, quem fez aquilo como tu fizeste, quem se dedicou como tu te dedicaste, tem que haver uma missão muito grande por trás. E esta é a pergunta que eu te quero fazer. Porquê é que tu fizeste? O que é que tu querias mostrar ao povo brasileiro? E ao mundo também, obviamente. Eu queria mostrar um povo a ser oprimido e a ser perseguido e a levar o maior golpe da sua história, que é o Brasil. Um golpe levado a cabo por aqueles que deviam ser os que os deviam proteger e os guardiões da Constituição. Mas a razão pela qual eu fiz esse documentário, que me deu tanto trabalho, porque foram 10 países, 1 ano e meio, imagina as horas longe da família, das pessoas que gostam, o dinheiro, o gasto, as horas, o que eu queimei. Eu na altura não tinha, agora tenho uns pelos brancos e cabelos brancos, na altura não tinha, ganhei. É charme, não? Pronto. Aconteceu por 2 razões, porque foram 2 dias-chave da minha vida. Um deles chama-se 7 de setembro de 2022. Avenida Paulista. Em Brasília, dia da independência do Brasil. Bolsonaro ainda era presidente. Iam haver eleições nesse ano no Brasil e na imprensa aqui em Portugal chegavam as notícias de que Lula que era bom, que Bolsonaro não tinha apoiantes. E eu já sabia que isso era mentira. Comecei a acompanhar Bolsonaro desde a pandemia porque foi o único chefe de Estado que teve a coragem de bater de frente contra essa agenda do medo, de dar a opção de escolha de vacinar ou não vacinar, de não querer impor medidas draconianas. Então eu decidi no 7 de setembro ir lá ao Brasil mostrar. E o que eu vi mexeu comigo de uma maneira, porque eu vi tanta gente de bem, um sentimento patriota, não havia um papel no chão, ninguém roubava ninguém, pá, milhões e milhões de Brasília, desaparecia do horizonte, o verde e branco, chamaram os céus girassóis verdes e amarelos. E uma admiração por um presidente, o amor que tinham para aquele presidente, nada disso passava para as televisões. Então eu fui os olhos aqui da Europa nesse dia, então nesse dia foi um sentimento bom. Só que depois aconteceu o que sabemos, a fraude eleitoral, a farsa e tudo mais, a cilada do 8 de janeiro em que perseguiram milhares de pessoas e houve uma grande manifestação a 25 de fevereiro de 2024, o ano passado, que foi a primeira, passados quase 1 ano desde essa cilada, em que as pessoas tiveram medo de sair à rua porque prenderam milhares para servir de exemplo. Então eu decidi, não, eu tenho que ir mostrar esta manifestação porque é o primeiro momento sem medo depois de 1 ano sem as pessoas se manifestarem. E acabei eu próprio preso, lá em Guarulhos, na delegacia, onde não me perguntaram nada sobre visto, nada sobre as questões de viagens, e foi tudo questões políticas, onde eu senti um medo, onde me borrei todo, onde eu pensei, pá, não vou voltar para casa. E foi a primeira vez que na noite anterior, a primeira viagem que eu fiz pelo mundo inteiro, e já estive em países horríveis, indonésios, já estive sei lá onde, pá, que na noite anterior, quando eu me despedi dos meus filhos, eu despedi-me com uma lágrima. Eu lembro perfeitamente, meu filho estava deitadinho no beliche em baixo, a dormir já, e eu despedi-me e tive assim uma lágrima. Eu senti que alguma coisa ia acontecer. Mas esse pressentimento foi fundamental para depois de não me ter acontecido nada mais grave. Porque quando chego ao aeroporto e antes de ser levado para a delegacia, na imigração barraram-me logo. E eles pegam no meu passaporte e levam lá para dentro. E aí aqui eu senti logo, olha, já está. Já está. Aquilo que tu sentiste, afinal, realizou-se. E aí, então, agi rápido, mandei mensagens para milhares de pessoas. Eu fui uma delas? E, felizmente, houve pessoas que me ligaram e as coisas aconteceram. Fiz um vídeo, a inspiração veio em forma de vídeo. Esse vídeo foi feito antes de eu ser levado lá para dentro da delegacia. Quando eu entro na delegacia, já a minha cara estava nas televisões todas do Brasil. E eles perderam o controle. Perderam o controle ao ponto de, depois, no final, fazerem um comunicado mentiroso a dizer que era um procedimento padrão para conferir se eu tinha visto, quando eu tinha o relatório com as perguntas políticas todas e nem sequer mencionava o visto. Por isso é que eu depois fui chamado ao Senado do Brasil para depor. Então, porquê é que eu fiz? Por causa desses 2 dias. Um dia pelo que senti de bem, de maravilhoso, que eu nunca tinha sentido no 7 de setembro, e outro pela raiva e injustiça que eu senti de me prenderem, e pensei, se fazem isso a mim, que sou europeu, o que é que não estarão a fazer a este povo? E depois, então, de ser libertado da esquadra, acabo recebido numa Paulista com 1 milhão de pessoas,
que estava desde as 7 da manhã a acompanhar tudo. Olha, prenderam um português que vinha dar voz à nossa causa, prenderam. E de repente eu chego lá e aquele milhão de pessoas, Gustavo, parecia um terremoto, meu. Quando eu subo no palco... Energético. O barulho que fez foi... parecia a terra a tremer. Eu só tive uma reação, eu abri os braços assim, tipo, obrigado. Caíram umas lágrimas, caíram. E eu longe de imaginar que ia fazer uma promessa ali. Eu não imaginava. Dão-me um microfone para a mão, pá, e aí eu disse, são aquelas palavras com que termina o documentário, eu prometo que eu vou levar esta imagem, este grito de revolta ao fim do mundo. Só que depois, quando cheguei a Portugal, pensei, agora estou lixado, meu. Como é que eu vou cumprir uma promessa destas, meu? Como? Desta magnitude. Como? Uma coisa destas, como? E a inspiração veio em forma de documentário. E a inspiração levou-me à Índia, levou-me à Alemanha, ao Reino Unido, à Argentina, aos refugiados. E não houve limites. Levou-me até aos Estados Unidos para tentar ser entrevistado pelo Elon Musk. E no final, como te contei na Índia, no último take, pedi ajuda para a edição e a ajuda chegou e estou muito orgulhoso. Estou mesmo lindo, muito orgulhoso. Meu. Tu em algum momento, eu lembro-me quando tu chegaste a Portugal, depois dessa experiência, lá na Paulista, foste recebido no aeroporto. Tu estavas lá, lá também. Chorei-me novamente. Eu também muito. chorei contigo e foi lindo. Tu em algum momento... Em algum momento tens consciência do que estás a fazer e orgulha-te, ou é natural porque vivemos isto todos os dias e nascemos também para fazer isto? Não, tenho que ter a humildade de reconhecer que ainda mexe comigo, ainda mexe muito comigo e às vezes eu não acredito na dimensão do que é que estou a fazer. Eu só acredito quando... Imagina, se eu vou ao aeroporto de Lisboa, que tem imensas pessoas do Brasil e mesmo de Portugal, o carinho que toda a gente querer tirar fotografias, o carinho de me quererem abraçar, a gratidão, agarram-me as mãos, obrigado. Quando eu fui a São Paulo, às vezes que fui a São Paulo gravar, as pessoas abraçavam-me, eu chorava com elas, não havia razão para chorar, mas chorávamos juntos, as pessoas... E aí eu percebi, pá, isto é de facto algo muito grande que está aqui a acontecer. Mas também me sabe bem esse reconhecimento, porque eu sei o que é que passei e os meus próprios filhos acompanharam. Eu dou-te um exemplo, quando eu estava na edição, para fazer 2 minutos de documentário eu demorava 3 horas, porque não é só a narração, tem que se arranjar imagens para alimentar, tem que se fazer ali, escrever o guião, dar efeitos para não levar strike, de direitos de autor, etc. E o meu filho, eu lembro-me perfeitamente, papai, em que minuto é que estás? Olha, estou no minuto 23. Uau, já avançaste 3 minutos desde ontem. Vai ter quanto tempo, pai? Olha, vai ter 1h30. Dizia-lhe, longe de eu de imaginar que ia ter 2h20, porque eu tinha material. Eu tenho material para 10 documentários. Eu tenho 30 horas de entrevistas que nem usei. Passado outro dia, papai, em que minuto é que estás? Houve um dia que eu lhe digo, olha, já estou no 43. Minuto 43. Uau, estás quase. Eu, na minha cabeça, aí já sabia que ia ser mais longo e eu não estou muito quase, mas pronto. Mas eles acompanharam tudo e eles entendem o que é que eu ando a fazer, porque é importante que a família entenda porque é que as coisas estão a acontecer. Então, epá, é um orgulho muito grande. E tu estiveste nessa estreia ao meu lado e tu percebeste que eu não perdi uma oportunidade deste documentário que está a ter uma repercussão muito grande. E ainda só saiu a versão portuguesa com legendas, vai sair a versão dublada em brasileiro, vai sair a versão em inglês, americana, espanhola, etc. E tu percebeste que eu não perdi uma oportunidade de passar ali várias mensagens importantes no documentário. Nomeadamente o facto do Brasil ser o único país do mundo que obriga bebés a partir dos 6 meses e crianças a serem vacinados Covid obrigatório, com a ameaça de tirarem a guarda aos pais, a ameaça de tirarem o Bolsa Família aos pais, a ameaça de processos. Quando nem sequer há restos de pandemia, não há uma razão para o único país do mundo que obriga crianças que têm a sua imunidade natural a serem vacinadas contra o Covid, a não ser corrupção, chantagem, maldade, malvadez e coisas mais, controle de poder e tudo mais. E portanto eu tinha também que aproveitar e passar essa mensagem nesse documentário. Muito e tu bem. percebeste que estava lá. Nós agradecemos, nós agradecemos. E correndo o risco do YouTube querer derrubar abaixo, mas eu não podia perder essa oportunidade, porque é um crime o que está a acontecer. É mesmo. E é de facto, é inexplicável. É inexplicável haver uma ilha no mundo, um país no mundo. O único do mundo. O único do mundo em que essa obrigatoriedade existe. Tal como é o único país do mundo, juntamente com o Butão, que não dá papel aos seus eleitores
para votarem. É o único país do mundo que tem urnas eletrónicas sem papel. Brasil e Butão. Era também o Bangladesh, só que o Bangladesh teve revoltas populares recentemente, então só há 2 países no mundo que não cumprem a Constituição e que têm urnas eletrónicas fraudulentas. É o Brasil e Butão. Isso. Até nisso é uma vergonha. Portanto, o Brasil neste momento bate Está a saque. recordes de tudo o que é mau e está a saque. Exatamente. Completamente. Olha, destas voltas todas que tu deste ao mundo, e às vezes nem sequer precisamos de ir longe para conhecer pessoas interessantes, às vezes temos-las mesmo ao nosso lado. Existe 1 ou 2 pessoas que te marcaram especialmente, que tu gostaste especialmente de conhecer, que foram um exemplo e que são uma referência para ti? Sim. Depois do lançamento do documentário, eu tive a oportunidade de ir em digressão pelos cinemas dos Estados Unidos, da Europa, e conheci imensas pessoas que me ajudaram, porque queriam ajudar, ofereciam-se para ajudar. Porque é que eu fiz em Londres, porque é que eu fiz em Paris, em Barcelona, em Madrid, porque pessoas vinham ter comigo, nós queremos aqui também, vamos organizar o cinema, nós tratamos tudo, em Nova Iorque, em Connecticut, em Boston, em todo lado, então isso fez-me conhecer pessoas incógnitas, mas tão boas, Claro. que me davam a sua casa para eu dormir, Isso. cozinhavam para mim, eu comia uma pasta em Milão, maravilhosa com a Sónia, eu tive com a Karina Michelin, que era um exemplo para mim, a Karina na casa dela também, a brindar à liberdade, em Itália. Houve outra senhora também em Boston que me deixou dormir lá na casa dela, muito querida, levou-me às fazendas de gelado artesanal, mas um carinho, um amor, isso aconteceu em todas as cidades onde eu tive, em todos. Então eu ganhei uma família pelo mundo inteiro. Isso é muito interessante, porque numa escala nacional, em relação ao Acorda, não é? Porque o Acorda tem 6 meses ou 7. Pois, também andas em digressão. Ando em digressão e também me oferecem casas e também me oferecem alimentação. Hospitalidade. E às vezes fazem doações, que é para o movimento ter, olha, forma de comprar estas máquinas e tudo isto, ok? Tudo custa dinheiro. É muito interessante. Quanto mais nós damos, de facto, mais nós recebemos. E não querem nada em troca, essas nada, pessoas. é incondicional. Exatamente como nós também estamos a ser. Sim, nós... Tu estás a cumprir essa missão porque foste chamado para ela. Não estás à espera de receber nada. No meu caso até dá déficit, mas acredito que um dia as coisas mudam. Exato, um dia as coisas mudam. Olha, esta conversa tem sido pontuada, desde o princípio até agora, pelos teus filhos. Tenho reparado nisso. É um orgulho. É isso. A mim também me emociona um pouco, porque eu também sou pai, caraças, e é assim mesmo. Venha quem vier, não há um colo igual. É isso, mano, é lindo. Portanto, nota-se esse amor e nota-se essa presença. Tu não estás sempre com eles. Não, é semana sim, semana não, Exatamente. porque são fruto de uma relação anterior. Certo. Mas estás frequentemente com eles e, sobretudo, dás-lhes o exemplo que falámos há pouco e dás-lhes a presença. E alegria. É isso. Tu sabes que eu sou muito brincalhão, É palhaço. Sim. Estamos sempre a rir, estamos sempre A malta a não brincar. tem muito essa ideia de nós porque falamos sempre sobre temas sérios e mais não sei só o quê. quem acompanha o Mas nós Instagram, somos- os stories, é que depois vê o outro lado. Mas nós eu estou somos os grandes sempre, malucos, meu. sempre na macacada. E é lindo. E gostamos do que temos que gostar. Tu lindo. vais à bola ver o Porto e estás ali a chamar, cabrão. Eu também com o Sporting. Ainda hoje meti uma música, eu e o meu filho a cantar que o Benfica empatou. Conseguiste que ele ficasse do Sporting? Consegui. Os dois? Não, a minha pequenina, como o irmão é do Sporting, ela é do contra. Eu também tenho lá. Tem idade próxima. Que não consegui também não consegui. Porque, ser do Porto, não consegui que fosse do Porto. A partir da altura em que vais com ele desde pequenino ao futebol, ao estádio, isso aí não é Marca. verdade. Foi o que aconteceu comigo, então... Olha, eu tenho uma pergunta super importante sobre a tua relação com os teus filhos, pá, super importante, que é, mano, que lasanha é essa, meu? Que os putos ficam malucos. Esta meu. lasanha é divinal, que até as minhas fãs e aquelas que auspiciam algum dia ser minhas namoradas, porque eu estou solteiro, também todas falam na lasanha. É uma lasanha que aprendi com a minha mãe. A minha mãe é que faz lasanha com aquela massa achatada. Foi aí que aprendi, porque é mais fácil de cozinhar. Só que eu dou-lhe um toque que é, eu meto os bifes de frango picados por mim, porque a carne picada, aquilo pode vir lá tudo. Quando compras no talho, vem o osso, vem a carne... É melhor seres tu a picar. Pronto, não há nada como, ainda por cima, carninha branca. Então eu faço ali com o carinho que aprendi da minha mãe. Veio o segredo da minha mãe, ali com aquela massinha achatada. É que os putos ficam malucos, porque eu já vi, os miúdos ficam doidos. E vai ser o jantar hoje. Vai ser o jantar hoje? Vai ser o jantar hoje, que eles já me estão a cobrar. Hoje já lá está, os 2 peitinhos de frango, vamos picar, meter o bechamel. Não, aquilo de facto é muito bom, mas aprendi com a minha mãe, é uma receita da minha mãe. E diz-me uma coisa, mas viste, É claro, com aquele queijinho ali. Fiz o meu trabalho.
És alguém com cuidados em termos de alimentação. E eu pergunto isto porquê? As pessoas sabem, pelo menos as pessoas que me acompanham, que acompanham o Acorda, pá, o nosso intestino está a 70% a 80% do nosso sistema imunitário. Nós, perante todas as ameaças que temos, através do ar, da água, da comida, até dos relacionamentos com pessoas, Sim. há muita toxicidade. Tá. Portanto, nós não vamos conseguir fugir a tudo, Não. mas para nós tolerarmos melhor as ameaças que temos à nossa volta, nós temos de ter um grande sistema imunitário, ok? Pronto, eu gostava de saber se tu se tu respeitas isso, se tu acreditas nisso e se dás atenção a isso. Se tu te amas ao ponto de cuidar de ti para estares preparado para quando vier mais uma pandemia, mais uma guerra, mais uma inibição, mais uma proibição, mais um escândalo qualquer. Completamente. O meu corpo é o templo da minha alma, portanto tem que certo. estar bem protegido. Agora, eu tenho equilíbrio, que é, pá, não dá para estar sempre. Eu durante a semana tenho muito cuidado, beber muita água, não beber refrigerantes, não comer fritos, não há batatas fritas lá em casa, não há Coca-Colas, não há nada disso. Os doces também quanto baste, mas ao fim de semana, não, tem que haver aquele dia que eu tenho que comer o meu bolo carregado de creme de ovo, que eu sou doido por bolos, e se for preciso beber um copinho também vou para estar com os meus amigos, aí sim. Agora, durante a semana sou regrado. E tenho as minhas mesinhas, e posso aqui partilhar convosco, por favor, que eu nunca fico doente. Graças a Deus, como nunca fico doente. E por isso é que recebi a pandemia de peito aberto, e a minha filhota testou positivo, porque na turma dela aquilo era uma paranoia, e eu dormi agarradinha a ela e não quer saber. Sérgio, era como eu tive a Mafalda grávida do António em plena pandemia e eu andava nas clínicas e nos hospitais sem máscara. Pois. E dizia, ouça, eu posso estar sem máscara porque eu não tenho sintomas nenhuns e não há sintomáticos como nos fizeram crer que existiam. Foi outra treta. E mesmo que exista aqui alguém com sintomas e que tenha o vírus lá dentro, fique tranquila porque o meu sistema imunitário aguenta. Exatamente, Portanto, exatamente. Não se preocupe porque eu também não me preocupo comigo. E se essas pessoas estavam de máscara, supostamente estavam protegidas, qual era o medo delas de nós não estarmos de máscara? Foi outra coisa que eu nunca entendi. É difícil, Pronto, sim. né? Que era o que me diziam, tu não estás vacinado, és um perigo. E eu, mas tu estás vacinado, estou. Então qual é o teu medo? Então, mano, à partida estarás Tu não estás super poderoso, não vais ter vida eterna, então deixa-me em paz. E a máscara era igual. Certo. Tu estás sem máscara. Estou, mas tu não estás de máscara. Estou. Então, qual é o teu problema? Olha, eu lido bem com mesinhas. isso. Qual é As que é? minhas Já mesinhas estou curioso. assim, há muitos anos, mais de 10 anos, uma maçã por dia, não falha. Ok. Não falha. É uma das Ou seja, principais frutas, levo sem no carro, dúvida. de manhã, ou quando for preciso. Maçã, abacate, mirtilos, são importantíssimos. Sim, uma banana também por dia e de manhã a primeira coisa que eu faço é uma colher de mel em jejum e uma coisa de água brutal, o máximo de água que der logo. Ok. Colher de mel em jejum e água ali, o que é para dar forte. Depois o meu pequeno almoço é sempre igual, toda a gente acompanha. Tomas sempre o pequeno almoço? Sempre o pequeno almoço e é sempre igual. Já me tentaram impor tudo e mais alguma coisa. Ninguém tem que te impor mas nada. aquilo que eu quero é passar depois 20 minutinhos daí do meu mel, ninguém mexe nas minhas torradinhas e no meu galão. Ninguém mexe. Quem for ao meu Instagram, a minha história é ao sol, ao sol ou chuva. Ao sol está ótimo. Na minha varandinha sempre, porque eu só tenho natureza atrás, não falha, chuva ou sol, eu estou ali, é o meu momento. Pá, sabes que eu fiz um vídeo precisamente sobre, se queres ser saudável, não podes comer todos os dias torrada e café com leite. Afinal, podes, caralho. Eu posso, não. Posso, sim, senhora. Ninguém mexe. Pode, mas as panquecas, o abacate. Não. Aqui eu tenho cuidado o dia todo. Não como, só como carnes brancas, só bebo água, não bebo álcool, não sei o quê. Mas as minhas torradinhas, ninguém Ninguém toca naquilo. E é um pão normal? É o pão de Rio Maior. Ei, Que é uma- que violência. Que aquilo é tão bom. Eu conheço. Mas com manteiga magra e o galão é sem açúcar. Eu não ponho açúcar nos cafés, eu corto muito no açúcar. Eu chego a estar 3 meses limpo de açúcar. Vou-te mostrar um vídeo meu. Será que eu te consigo demover disso ou não? De vez em quando. Nunca. Não vou conseguir. Nunca, não. Eu sei, grande há coisas, maravilha. não. É como... És livre? Eu sou livre, o álcool faz mal e eu chego de 15 em 15 dias, que é porque eu tenho semana sim, semana não com os meus filhos, a semana dos meus filhos estamos com... De 15 em 15 dias vou sair e beber copos com os meus amigos, com o Bruno Carvalho, com essa turma toda, e aí bebo álcool na boa, porque depois vou estar 14 dias limpo. Depois limpas. Porque também a vida não pode ser só missão dúvida, e claro, só... claro. E tenho estar conhecer umas meninas e Divertir, isso divertir nutre. e tudo mais, porque a vida não pode ser só... E o pensamento positivo é isso, e a frequência positiva é isso. Sabes que eu acredito nisso? Eu acredito que mesmo que tu te alimentes mal ou não te alimentes bem,
a frequência que tu pões, o prazer que tu pões naquilo que estás a pôr dentro de ti pode, obviamente, Sem dúvida. diminuir riscos futuros. Para mim, tudo é frequência. Tudo é energia, tudo é frequência. Sem dúvida. Ok? Frequência, e tu notas há pessoas, sentes uma aura alegre, a ver se, olha, aquela pessoa está na frequência alta, há outras que estão na frequência baixa, outras estão numa frequência escura. Tu olhas nos olhos e meu Deus, até dá medo de olhar. Agora, uma coisa que, isso eu mudei, eu não era assim, eu vivia sem pensar, agora não. Eu faço mesmo questão de viver a vida, de prazeres da vida, as coisas maravilhosas. Agora, se me apetece amanhã, vou comprar 3 camarões gigantes e vou fazer em casa só porque sim, porque eu vou-me mimar e faço com uma mereces. Não, e faço com uma travessa toda como se fosse um restaurante gourmet. Eu mimo a mim mesmo. Às vezes a malta... Porquê que eu nunca fui jantar à tua casa? A malta... Por acaso temos que combinar isso. Não, que lasanha eu não como, que eu não como. Eu faço uma dourada... Não, faço uma dourada no forno que é maravilhosa. Escalada. A minha dourada... Cuidado com a minha dourada. A pena é que é dourada não é do mar verdadeiro, é de aquela de aquacultura. Não, mas temos que ir buscar uma... A gente vai buscar uma. Temos que ir buscar uma verdadeira. Mas faço umas douradas. Tá bem. E a malta vê os meus... Então, mas isso é tudo teu? Porque eu meto o limãozinho, o pimentinho desenhado, a batatinha assim, coisa, com as ervinhas por cima, a alface toda direitinha. Ainda E ontem, é só para ti? E para ti? Só para mim. E para os teus filhos? Não, com os meus filhos também faço igual. Mas na semana que eu estou sozinho, eu faço para mim o prato. Lindo. Porque eu sou... Amor próprio. Amor próprio. Ainda Ontem eu fiz uma travessa de castanhas. Eu pus as castanhinhas direitinhas. Sozinho em casa? Alinhadinhas. Por acaso ontem eu estava com os meus filhos. Porque e outra coisa, os meus filhos não deitam nunca sem comer a sua maçãzinha. Eles próprios já pedem. Antes, quando nos deitamos na cama aos 3, que faço questão de dormirmos os 3, enquanto ainda puder pegar neles ao colo e poder dormir com eles, faço, sem problema nenhum. Ainda a minha pequenina tem 9 anos e ela perguntou-me esta semana, papá, até quando é que me vais conseguir pegar no colo? E disse, até eu conseguir. Até o máximo que eu conseguir. Não há colo melhor no mundo do que este. Portanto, então pronto, então ainda temos muito tempo. Temos muito tempo, muito. E ontem, pronto. E os meus filhos, então é isso. Uma maçã por dia também não falha. O mel também já lhes consegui impor. Dar o exemplo. Dar o exemplo, aceitar. E ontem fomos comer, mas as caixinhas alinhadinhas, nós temos de nos mimar, meu. Nós temos que ser... Temos que aproveitar ao máximo enquanto cá estamos. Daqui a 2 dias morremos. Acabou, é isso. Acabou, temos que viver cada momento. Olha. E posso dizer, e só para terminar com eles, eu faço tudo e mais alguma coisa. Fomos aos parques temáticos todos, vamos acampar, vamos para todo, vamos andar descalços, vamos a todo lado. E eu e tu também parece que vamos ter uma jornada em breve. Vamos embora. Queres spoiler? Ainda não. Então não spoilamos. Até porque isso vai passar depois. Olha, pronto. Diz-me uma coisa, irmão. Agora abre-se aqui um espaço no final desta conversa. Tu já me fizeste várias perguntas porque eu já fui a 2 ou 3. Tu já foste aos meus podcasts. E deixa-me dizer-te que a primeira vez que eu te vi ao vivo, numa conversa sobre liberdade, eu estava na última fila, escondidíssimo lá assim às escuras, tu estavas a falar e eu estava a chorar, meu. A chorar. Cada palavra tua ecoou em mim de uma maneira que eu pensei, como é que é possível, meu? É exatamente isto que eu sinto. Naquela altura em que eu estava a fraquejar, a achar que estava maluco, que não havia mais gente como eu e que eu ando a fazer, meu? Eu estou a lutar contra o mundo, contra a maré. E as tuas palavras, meu, aquilo ecoou de uma maneira que foi aí que nasceu depois esta nossa irmandade. E agora não estamos sozinhos. Não estamos. Agora não estamos. E se nós cairmos, já temos aí tantos preparados aí atrás. Tantos. É verdade. Há-se aqui um espaço agora, irmão, que é... Já me fizeste várias perguntas, mas eu vou deixar isto sempre no final aqui do Acorda Freedom Talks, que é, tens alguma coisa que gostasses de me perguntar? Sim. Manda. O que é que tu te arrependes? Honestamente, eu não tenho aqui nenhum arrependimento. Se tu me disseres assim, houve coisas que eu podia ter feito melhor. Mas isso eu respondo à luz de hoje. Se eu for lá para trás... Com a maturidade de hoje. É isso. Se eu for lá para trás, eu consigo perceber, não, naquela altura, tu não sabias fazer melhor. Pois. Não sabias fazer melhor. E essa pergunta é muito interessante, porque este é talvez o grande atalho para o auto-perdão, que é, eu perdoo-me, porque na altura... Não estavas preparado. Era o melhor que eu sabia fazer. Ainda que hoje veja de um ponto de vista diferente, eu não posso olhar para trás com os olhos de hoje. Senão eu vou ter sempre matéria
para me culpar. Eu tenho que olhar para trás com os olhos de lá de trás. E na altura eu tinha esse nível de inconsciência, ou tinha essa raiva a ferver aqui dentro, ou tinha esse rancor, ou tinha essa ferida, ou tinha essa crença, ou tinha esse medo. Na altura eu tinha. Então, perante tudo isto, eu não sabia fazer melhor. Sim. Se eu me arrepender daquilo que fiz, eu nego uma aprendizagem. E tudo o que fazemos tem uma razão. Tudo, e tudo nos leva e tudo impacta no outro para que o outro também muitas vezes desperte o que tem que despertar dentro dele. Okay? Tudo tem uma razão. Isso. Tudo tem uma razão. E eu aí penso igual. A razão pela qual fiquei solteiro, e tu conheceste a André, minha ex-namorada, teve a ver com a minha missão. Eu sabia que eu ia ter que ir andar pelo mundo e ser uma pessoa, um namorado ausente, que não ia estar deitado na cama na semana em que não estou com os meus filhos e tudo mais. E eu pensei, não vai ser compatível. E eu acho que vou deixá-la ser feliz e eu vou seguir o meu caminho, porque neste momento os meus olhos estão na missão, está na minha família e... Engraçado tudo isso, deixa-me só terminar com isto. No dia em que me foi dada a informação de lá de cima que o Acorde ia nascer, eu estava a ir buscar comida para casa com um dos meus filhos, com o Xavier, que nasceu em março de 2020 e foi também esse nascimento que me impediram de ver o meu filho a nascer e só me permitiram vê-lo 48 horas depois porque eu era uma ameaça, apesar de não ter sintomas nenhuns. Foi por causa do nascimento do Xavier que eu também acordei. Também, okay? O que é que se passa aqui? Certo. Depois de receber esta informação, estava eu a conduzir e a brincar com o Xavier. Foi num segundo, foi pum, 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 como disse há bocadinho. Vais fazer isto, chama-se isto, estes são os pilares. Quando eu chego a casa, ponho a mão em cima do ombro da Mafalda e digo, olha, eu vou fazer isto e vai ser assim, 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 assim. Se não estiveres de acordo, acabamos já. E que no meu caso foi esse também o pormenor. Missão é missão. Exatamente. Missão. E no meu caso não tive desse lado o apoio que eu achava que era importante ter para suportar a missão. Então também achei, ok, é melhor... Vamos embora. Mano, quero entregar-te isto com muito carinho. Podes abrir aqui. Não estava à espera. Podes abrir. É mesmo para abrir. Isso é para tu te recordar que aquilo que tu fazes, o teu espírito missionário, a tua presença no mundo, está a acordar. Vou guardar com muito muita carinho. Gente, meu irmão. Com muito carinho. Okay? A pinha é o símbolo do Acorda, simboliza o contacto com o divino. Natureza. A glândula pineal. Exatamente. E tens aí, mano, quando olhas para ela, mais do que lembraste que vieste aqui ao Acorda Freedom Talks, lembras-te o que eu estou a fazer, está a acordar muita gente. Eu imagino olhar para ela daqui a muitos anos, quando eu estiver na minha cabana, porque eu quero ir viver para o meio da natureza, afastado de toda a gente, com FIFA e Playstation e internet, pronto, isso aí, pronto. Mas afastado de toda a gente, rodeado de animais. Um dia de olhar para esta pinha e vou-me lembrar da jornada, com certeza. Isso. Prometo que esta não vai para a lareira. Mano, obrigado, mano. Gosto muito de ti, meu. Eu sei. És um irmão para sabes mim. Que é mútuo e sabes que... Só estamos a começar. Exatamente. Temos tudo pela frente. Isso. Obrigado, mano. Obrigado por teres vindo. Foi um prazer, meu. Quero agradecer também a toda esta minha equipa de produção, que é a Xénia. Vem cá, Xénia, vem cá. Exatamente, grande equipa de produção maravilhosa. A minha equipa de produção, Xénia, imparável. Obrigado, Xénia. Obrigado mesmo do coração, está bem? Agradecer à Xénia. Este espaço maravilhoso. E agradecer ao Camellia Gardens, que gentilmente, e porque acredita no projeto, e porque são bravos e não têm medo, gentilmente cedem este espaço para que estas conversas de liberdade e sobre a verdade possam acontecer. Muito obrigado pela vossa presença. Encontramos-nos em breve em mais um Acorda Freedom Talks. Feito! Lindo!